entrar na disciplina. Então, boa noite. Hoje, dia 20/9, 21 e 24, a gente vai dar início à aula de TCC 2. Semana passada, né, a gente combinou, muitas pessoas estavam querendo finalizar, só para a gente relembrar. Deixa eu colocar aqui para mostrar a minha tela. Só um instante. Vocês estão vendo minha tela? Alguém? Sim. Sim? Sim. Então, só para a gente relembrar, o que a gente já fez, né? Lembra que as gravações das aulas estão todas aqui na semana, ó, é só clicar em cima do link e assistir. A galera que hoje é a primeira aula, viu, Matheus? Os meninos que hoje os Lucas aí, assistam às aulas, senão vocês vão ficar perdidos. E aí a gente tem aqui todas as gravações. Lembra que tem a biblioteca, o material em PDF, tem a biblioteca do material em vídeo. E aí nós temos aqui nosso repositório, que é o que eu quero mostrar para todo mundo. A carta de aceite eu recebi todas da Cibele. Teve alguns que eu não recebi, não tem a carta de aceite aqui. Modelo do TCC1 para o TCC2, eu só tenho 9 trabalhos postados e eu dei a segunda-feira passada para vocês fazer essa modificação. Os 2 têm que postar, mesmo se for dupla, tá? Os 2 precisam postar. Não deixem de um dos 2 postar, porque vocês lembram que a nota de primeira VA, quem dá sou eu, de acordo com essas postagens aqui. Não vai aparecer para vocês, porque ela só aparece quando vocês defendem. Mas sem elas, vocês reprovam. Porque por mais que você tire 100 no TCC, você vai com 50. E a média é 6, né? Então, cuidado com isso, tá? Poste, faça a sua parte. Então, postar o TCC1 no modelo TCC2, tirando lá cronograma, resultado esperado, aqueles tópicos e reorganizando no TCC2 para resultado, discussão e conclusão. A metodologia no tempo verbal passado, que a gente já falou muito sobre isso, tem gente que ainda está errado. Lembra que onde tiver verbo no futuro não pode, porque a pessoa vai estar lendo no passado. Aí tem aqui primeira versão dos resultados, que era para ontem. Quando você clica aqui na primeira versão dos resultados, eu tive 3 postagens. Né? Aí eu pergunto para você, por que você não postou? Porque você ainda está perdido? Porque você está sem tempo? Porque você nem sabia que tinha data? Que a gente já falou desde o início. Escreve para mim no chat o porquê que você não postou para mim. O resultado eu ainda não postei porque eu ainda estou colhendo eles e não tive tempo. Eu vou ter orientação essa semana com o Carlos para a gente ajustar isso para começar a escrever. Certinho. Era isso que eu queria escutar. Eu também estou na lista, Cainara. Eu acho que quase todo mundo. Samuel, o Charlie ainda começou, mas lembra, gente, ali não é o resultado pronto, tá? Seria uma parcial de resultado. Para quem já colheu uma parcial, para quem já plantou, para quem já iniciou, galera da engenharia, quase ninguém é trabalho de campo. Tá? Para agronomia, quase todo mundo está aí plantando alguma coisa. Para engenharia, quase ninguém é trabalho de campo. Eu tenho 4 trabalhos de campo só na turma. Então, eu teria que ter mais trabalhos postados, porque essa primeira versão do resultado não depende de experimento, depende de você sentar na frente do seu computador e pesquisar artigo. Outra coisa, tem gente que já postou, tem gente que já plantou lá, já começou a verificar, então você pode começar a tabular seus dados, você não tem que ficar esperando tudo, né? Tem coisa que você já pode iniciar a escrita. Você não precisa só do final, você pode já melhorar a sua metodologia, por exemplo. Professor. Só um instantinho. Por exemplo,
O Charlie, a metodologia dele estava que ele ia plantar e tal, ia cultivar de tal forma, com a irrigação de tal forma. Hoje ele teve que mudar tudo. Ele colocou que foram nos saquinhos, que a irrigação está sendo feita tantas vezes por dia, de tal forma. Ele já tirou foto, ele já colocou nos resultados. As fotos são coisas pequenas que você já pode ir adiantando, né? A foto do local, a foto, por exemplo, de quando você iniciou a plantação, né? De um passo a passo que você fez, você pode colocar na metodologia, ou já no início do resultado. Então, tem algumas coisinhas que vocês já podem adiantar, como, por exemplo, a foto do seu experimento, explicar o que você fez para essa plantação, coisas que ainda não precisam de chegar ao resultado final, ok? Diga, Kainara. Como é que faz para tabular o trabalho que já ensinou? É hoje. Ah, não, então tá. Vai ser agora, a gente já vai ver. Carleomar. É porque eu te perguntando, o meu, essa parte eu fiz em forma de planilha, né? Que o Carlos que vai editar ela para mim. Posso postar só a planilha lá no caso, para não ficar sem nota? Não, porque você vai precisar descrever o que está na planilha. Você tem que descrever os resultados primeiro, antes de ter resultados. Uma coisa que vocês não estão entendendo. Resultado, eu não coloco somente os números, eu tenho que fazer um texto descrevendo esses números. Vou dar um exemplo para vocês de um trabalho. Eu vou abrir um trabalho aqui para vocês entenderem. Presta atenção. Espera aí que eu tentei abrir 50 coisas. Fama 2021. TCC, arquivo TCC. Agro. Deixa eu ver esse aqui mesmo. Do Caio. Queria pegar um da Ronice. Deixa eu ver. Perspectiva futura, não. Esse aqui é trabalho de campo. Não é trabalho de campo. Deixa eu achar um aqui. Germinação de semente de milho submetida a danos mecânicos. Vou lá no resultado. Então, materiais e métodos, só para a gente ver de novo. Descrever temperatura, região que está sendo plantado, o local que está sendo desenvolvido aquele experimento. O experimento foi conduzido de tal forma, quanto saquinho, qual é o número, cortes direcionados, um exemplo, análise estatística que você vai utilizar. Beleza, cheguei aqui, Eu tenho a tabela que eu tenho resultados que estão tabulados, mas eu tenho que fazer uma introdução sobre esses tipos de experimentos. Então, que o acompanhamento é feito diário, que é necessário notar que em vários momentos que o pesquisador deve verificar se deve aguar, se deve irrigar, se deve fazer tal coisa. Alguns estudiosos relatam que em várias plantas existem taxas muito maiores se for em campo do que se for no saquinho, na futura planta. Então, você pode iniciar a escrita, não tem que ficar esperando a tabela, não. Isso aqui que você vai ter na segunda versão do resultado. Você vai ter cálculo, você vai ter outras coisas. Mas a parte de introdução da escrita do resultado, você já pode estar escrevendo. Certo? Entendeu, Carleomar? Entendi, professor. Obrigado. Por nada. Todo mundo entendeu, gente? Isso? Vocês têm que ir adiantando, porque olha só, hoje já são 20/9. 20/10 já é praticamente, resultado de discussão completo, dia 17/10, Vocês têm um mês
para entregar os 2 completos. Aqui é só a primeira versão do resultado, dia 3/10, primeira versão da discussão, dia 17/10, daqui um mês, vocês têm que postar resultado de discussão completo, para postar a conclusão até dia 31, para passar no plágio, etc. Essas primeiras datas eu não estou pegando no pé de vocês, mas essas aqui tem que pegar. Porque se não sair a escrita, lembra que o TCC2, ele começa em resultados. Até agora tem gente que não começou o TCC2. Certo? Professora, volta de novo lá, nas datas lá. Na data? Sim. Aqui. 17/10. 17/10, resultado de discussão, 17 de outubro, daqui um mês. Hoje é dia 20, né? Sim. 20/9. A conclusão uma semana e depois. A entrega do TCC completinho, formatado, dia 3/11. Um dia depois do dia do finados. Para passar na versão do plágio e já vir com ele para a banca, né? Lembrando que a banca de vocês é depois do dia 15 de novembro aí, possivelmente na semana do dia 20. Daqui 2 meses certinho, vocês estão apresentando TCC2 e entrando de férias. Certo? Alguma dúvida quanto às datas? A galera que chegou agora, Professora, assistir a aula, diga, para a Cleide. primeira VA, tem que postar até esse do começo dos resultados, né? Isso, para a primeira VA e até aqui, ó. Vamos ver Beleza. o que é a primeira VA. Modelo do TCC2, né, do TCC1 para o 2, a metodologia organizada e a primeira versão dos resultados. Como nós temos aí, ó, a primeira VA, começando no dia 4 até dia 9, entraria a primeira versão de discussão. Eu não vou puxar de vocês a primeira versão da discussão, não, a primeira VA. Eu vou deixar para daqui um mês, tá bom? Por quê? Porque eu sei que muita gente não tem nem resultado, vai ter discussão. Então, eu vou puxar a primeira versão dos resultados. Mesmo que você tenha só a planilha, você tem ainda 2 semanas aí, até dia 9, para escrever a primeira versão dos resultados de vocês. Ok? Por quê? Não precisa de ser ainda aquela coisa escrita, desenhada ainda. Mas você pode começar. Lembra que eu pedi para vocês aumentarem a pesquisa de vocês nos artigos? Né? Que eu pedi para vocês pesquisarem no mínimo 5 artigos para já ajudar na pesquisa de vocês. É agora que vocês vão precisar dela. O que vocês vão fazer nessa pesquisa? Vocês vão começar a achar as discussões dos possíveis resultados de trabalhos que outras pessoas desenvolveram na área e começar a escrever. Você não pode ficar mais um mês esperando sair um resultado. Por que muita gente reprova em TCC? Fica esperando o resultado até o final, em vez de já estar buscando artigos para discutir. Porque você inicia um TCC, você já tem uma noção. Lembrando que você não tem que estar correto igual o autor que você está lendo. Teu dado pode dar 0 e do autor ter dado 100. 0 é resultado. Você vai ter que explicar o porquê que deu 0. Então, essa parte da escrita é muito importante vocês já pesquisarem trabalhos na área de vocês que tiveram resultados diferentes ou iguais o que vocês vão ter. Então, vocês já podem buscar esses trabalhos, correto? Ok? Ok. Certo? Então, para os meninos da engenharia ambiental, eu acho que eu não tenho, eu acho que eu só tenho a Cálita e acho que o da Saiev, não sei, que é trabalho de campo, né? Não, o Max e a Milena também. Então, assim, nesses trabalhos de campo que vocês estão pesquisando lá fora, busquem, tá? Busquem tentar já. Nada. Vocês tentam buscar normalmente assim. Olha, eu tenho resultados porque meu estudo é qualitativo.
quer dizer que você vai buscar artigos para você descrever seu texto. Se seu estudo é quantitativo, você tem números, você vai jogar na planilha, você vai fazer um tipo de estatística, vai ser diferente o seu trabalho. Para quem é revisão da literatura, vocês não têm que esperar, não. Porque não existe a parte em si de resultado e discussão. Vocês vão fazer um desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, resultado e discussão num trabalho que é revisão da literatura é praticamente uma coisa só. Vocês já podem estar deslanchando, já podem estar escrevendo, tá? Porque vai ser muito importante para vocês escreverem. Certo? Principalmente aí para os meninos da engenharia. Deixa eu abrir aqui uma planilha. Eu posso fazer uma planilha de Excel já para escrever minhas referências bibliográficas. Eu posso fazer uma planilha de Excel para colocar os meus resultados. Eu posso desenvolver de várias formas o que eu preciso. Mas eu posso usar a planilha de Excel principalmente para a organização do meu trabalho. Então, por exemplo, não, eu preciso de ver quantas vezes eu colhi aquilo ali. Então, eu vou colocar aqui, primeira colheita, um exemplo. Aí eu tenho aqui amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, um exemplo. Aí eu vou colocar aqui 8 horas, uma foto, com 16 horas, com 22 horas, um exemplo. Eu vou verificar e eu vou tirar a foto. Agora eu vou fazer o estudo daquela planta que desenvolveu, em vez de horas, vamos pôr dias. 8 dias depois, 16 dias depois, 22 dias depois. E aqui eu vou colocar quantos centímetros por centímetro que a minha plântula cresceu. Então, vai vir aqui, ela tinha 12 centímetros essa. Com 16 dias ela aumentou um pouquinho, mas com 22 dias ela aumentou tremendo. Ela foi, eu não vou pôr centímetro, não, vou pôr 12, 15... Ela foi para 30, ela duplicou em 22 dias. Eu vou ter que explicar isso no meu trabalho. A amostra 2 deu 13, a amostra outra deu 9 centímetros e a outra deu 11 centímetros. Com 16 dias, essa aqui deu 19, essa aqui deu 18, essa aqui deu 14, essa aqui deu 9. Essa aqui deu 22, essa aqui deu 25, essa aqui deu 21 centímetros. Então, aqui eu vou explicar sobre o porquê dessas minhas amostras. Eu tabulei aqui em centímetro. Eu posso colocar amostra aqui e colocar aqui centímetro. Um exemplo, né? Então, eu vou verificar as minhas amostras. Por que com 12 centímetros estava com 8 dias? Com 22 dias, ele foi para 30, ele duplicou. Mas por que essa aqui tinha 11 e essa aqui foi para 21? Aí eu vou tirar a base, ó. 11 vezes 2 daria 21. 12 aqui daria 24. Você já começa a analisar que alguns duplicaram, outros não. Como que eu vou montar isso aqui? Não, professora, eu não quero fazer estatística. Eu não vou fazer estatística, porque meu orientador disse que não precisa. Então, vamos fazer gráfico normal? Você vai apertar aqui na parte de inserir, certo? Inserir. Aqui tem os gráficos que você quer. Não se usa gráfico de pizza, tá? Você vai usar o gráfico de barras ou colunas. Vamos fazer um gráfico de barras 3D, um exemplo. Então, olha só.
Eu tenho aqui a minha tabela aqui em centímetros e eu tenho aqui em dias. Ó, 8 dias ficou o azulzinho, 16 dias ficou esse laranjado e o cinza ficou 22 dias. Aqui tem quantos centímetros eles cresceram. Então, minha amostra 1 foi a que mais desenvolveu, olhando aqui pelo gráfico, ó. Minha amostra 1 foi a que mais desenvolveu aí no período de 22 dias. A que menos desenvolveu foi a amostra 2. A primeira, então você vai poder olhar no gráfico e esse gráfico vai te auxiliar a simplesmente você fazer já as suas análises. Você clica aqui no título e coloca amostras, centímetro das plântulas das plantas. Então, eu tenho como fazer o gráfico para eu utilizar ele como amostra, como visual. Isso aqui eu posso fazer para um experimento, como eu posso fazer aí com os meninos da engenharia, por exemplo. Colocar aqui quantos artigos encontrados sobre logística reversa. Aí coloca aqui no período de dia, em 10 dias, em 15 dias, em 20 dias e em 30 dias. Aí foi encontrado aqui 16 artigos, 22 artigos, só 7 artigos, mais 7 artigos, nesse período aqui todinho. Então, você pode fazer uma cienciometria. O que é isso? É ver a quantidade de artigos que foi publicado nesse tema que você precisa daqueles dias. Então, não é porque seu trabalho é de revisão da literatura que ele não pode ter, por exemplo, um gráfico. Então, você pode fazer gráfico até das pesquisas que você analisou. Em quantos dias, quantos artigos foram encontrados? Em 30 dias foi o pior. Em tantos dias foi tantos. Então, dessa forma aqui, eu padronizo os meus resultados. Tá dando para entender, gente? Estou falando muito rápido, como é que tá? Tô entendendo. Deu para entender? E o restante da turma? Tá de boa. Então, o trabalho de vocês, gente, façam gráficos. O gráfico, ele ajuda muito a gente a apresentar. Às vezes, uma coisa simples, ela fica bonitinha no formato de gráfico, né? Às vezes, assim, um resultado que você poderia colocar, monta, por exemplo, um organograma. Vocês sabem montar um organograma? Por exemplo, aqui, ó. Peraí. Deixa eu abrir aqui um Word. Porque eu vi que entre os resultados, o pior deles, de todos esses resultados, são, por exemplo, você pode pensar que o pior dos resultados seriam quando as pessoas não pensam no descarte correto para o meio ambiente. Um exemplo. Aí eu posso vir aqui e inserir formas, ou eu fazer o organograma, tem como eu inserir o organograma direto. Então, eu posso inserir imagens, eu posso inserir formas, eu posso inserir 3Ds, né? Normalmente, eu gosto de montar o meu organograma. Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui e coloco aqui. Aí eu venho e coloco logística reversa. Aí eu coloquei meu organograma aqui. Aí eu venho e vou colocar minha setinha do jeito que eu quero. Eu quero fazer um aqui. Eu quero colocar um que venha aqui para o meu lado. Eu quero fazer um
um outro quadradinho que vai aqui para baixo. E aí eu vou fazendo o meu organograma com as minhas formas do jeito que eu quero, porque ele vai me ajudar, né, a montar, por exemplo, a minha ideia principal. Eu posso escolher o que eu quiser. Não faça, assim, tudo diferente, porque ele fica muito paparicado, né? Mas só para mostrar para vocês. Você quer fazer só desse, para não ter que ir lá, você vai colando, ó. Puxa. Aí você põe logística reversa. Política Nacional de Recursos, ó. Aí eu venho aqui e coloco educação ambiental, são os focos. Isso aqui vai te ajudar muito na apresentação. De cá você vai colocar política dos 5 R's agora. 5 R's. Beleza, eu escrevi isso aqui. Quem foi que fez? Fui eu, a partir de uma discussão que eu encontrei. Então, eu vou colocar, isso aqui é uma figura? É uma figura. Então, eu vou vir aqui e vou colocar figura, agora eu puxo para baixo. Figura 1. Organograma. Eu coloquei muito em cima. Organograma sobre logística reversa. Deixa eu puxar aqui. Logística reversa. A fonte. Quem fez? Fui eu, né? Então, eu vou colocar o autor, ou própria, quer dizer que a fonte é própria. Então, você vai ter aqui várias formas de fazer o seu próprio organograma, sua própria tabela, sua própria coluna. Professora, porque eu quero inserir uma tabela. Prestem atenção aqui numa coisa muito importante. Tabela de TCC, ela não é essa aqui não, ó. Eu não posso vir aqui e fazer isso aqui não. A tabela de TCC, ela não tem esses quadradinhos aqui em volta. O que eu tenho que fazer? Eu quero ela. Eu tenho que escolher uma que ela não tenha. Ó, eu vou escrever aqui só. Ano 1, 2. Mês 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 6, 5. Um exemplo. 12. Ano, dia. Beleza. Eu quero transformar isso aqui no jeito que a BNT me pede. Eu tenho aqui os designers da minha tabela, ó. Quando eu vou passando aqui em cima, eu tenho o designer dela. A tabela de TCC, ela não tem esses lados, ó. Ela é isso aqui. Ela não tem a parte fechada. Tem alguns autores que ainda usam esse aqui, ó, que não tem nada, tá vendo? Você pode usar esse, como você pode usar esse aqui, mas ela não pode ter o fechadinho dos lados. Aqui tem várias formas de você buscar sobre essa tabela. Então, você pode fazer isso aqui e deixar ele sem cores. Essa aqui é a tabela. É desse jeito aqui que você faz a tabela TCC. Ela não aparece linha. Professora, mas eu vi um que era super legal. Ele tinha linhas só no meio. Beleza, você pode fazer a linha somente no meio. É esse aqui. Certo? Então, a ABNT, ela diz que tabela não se coloca bordas. Eu não tenho o ladinho dela. Ok? Então, vocês que são trabalho de revisão da literatura, coloca também tabela no trabalho de vocês para ficar mais rico. Certo? Eu coloco uma tabela, eu faço um organograma, eu insiro uma figura de um artigo, eu tento buscar lá no site da Embrapa, do IBAMA, uma estatística que eles fizeram sobre o meu tema. Então, você
tem que usar e abusar disso. Por que isso? Na hora da explicação, quanto mais você tiver figuras, quanto mais você tiver fotos do seu experimento, por exemplo, é mais fácil da banca visualizar aquilo que você está tentando demonstrar. Não adianta nada, por exemplo, o Charlie chegar lá e falar que o nematóide, por exemplo, não desenvolveu na soja porque não teve a irrigação correta do que esperava, mas que a raiz desenvolveu da forma como se eles estivessem lá. E se ele mostra uma foto da raiz antes e uma foto da raiz depois? Não era muito mais fácil ele falar, essa foto aqui demonstra a raiz antes da ação dos nematóides. Essa foto aqui já mostra com tricoderma fazendo tal coisa. Então, eu tenho como fazer isso. Como que eu faço dessa forma? Buscando fotos, figuras, colocando na planilha, igual eu ensinei para vocês. Então, a planilha aqui, ó, ela vai ser muito importante para vocês começarem a usar os seus dados. Agora, para quem for fazer estatística, tem que ver qual é a planilha, qual é a estatística que seu professor pediu. Por exemplo, aqui, ó. Esse trabalho aqui que é com a Bianca, ó a tabelinha. Esse trabalho aqui com a Bianca, ela olhou aqui, ó, tamanho médio da planta do milho em 10 dias. Aí colocou, com substrato comercial, ela estava com 2,18 centímetros. Com vermiculita, ela estava com 2,42 centímetros. Então, aqui ela só fez a tabela para demonstrar o centímetro do que ela encontrou. Mas olha essa aqui. Aqui também, o corte. Aqui não fez corte, ela está com 3,69. Aqui, de 10 a 15 centímetros de porcentagem, na verdade, ela está com 2,65. Isso aqui é a média do teste de Tuckey. Então, para isso aqui, ela tem que tirar os centímetros todinhos e jogar aqui na tabela, ó, igual eu fiz aqui meu exemplo. Então, você tem que ver qual é o tipo de estatística que seu professor sugeriu para você. Primeira coisa, já que sua variação é substrato, você tem que tirar todos os dados de substrato de acordo com o que você quer ver. Seu objetivo é verificar se o substrato influenciou na amostra mensal, então vai estar mês 1, mês 2, mês 3. Não, você quer ver se o resíduo que sobrou influenciou com mês, vai estar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Que o corte foi assim, então vai estar tudo separado, cada uma das coisas, cada característica que você colocar para fazer uma estatística, ela tem que estar bem completinha aqui. Então, aqui é só sobre centímetro, essa de cá vai ser só sobre corte, a de cá vai ser só sobre tal coisa, até você poder jogar na estatística, dependendo de qual estatística. Se for o teste de M, se você for jogar no Jackphy, se for jogar no Jackknife, que é uma outra forma de fazer. É só no Tuckey, é média variada. Então, cada um você tem uma tabela diferente para poder separar os seus dados, os dados encontrados. Lembrando que o que você coloca aqui na planilha, possivelmente você tem que fazer uma planilha só para aquilo. Uma só para substrato, para você anotar todos os seus dados. Uma planilha só para resíduo, uma planilha só para corte, uma só para substrato e corte, uma só para resíduo. Faz primeiro essa planilha, tira todos os dados que você pode, depois você junta elas. Mas se não for assim, você não consegue juntá-las. Certo? Tá dando para entender? Então, independente do seu trabalho ser revisão da literatura, ou do seu trabalho ser um trabalho de campo, com experimento, você pode usar e abusar de tabela, usar e abusar de gráfico, figura, organograma, fotinha e etc. Tá? E aí, agora, a gente vai verificar, aula que vem, a gente vai falar sobre a parte de conclusão, que eu já ensinei vocês como fazer resultado e discussão. A gente pode falar um pouquinho sobre discussão na aula que vem, né?
e depois falar sobre conclusão. Na outra é prova, então a gente não tem aula na semana de prova, para que vocês fiquem por conta das provas. E na outra já é TCC, só resultado de discussão, já vai estar perto das postagens de vocês dessa parte principal. Tudo bem? Então, só para a gente lembrar, professora, como é que eu inicio? Como que eu começo a fazer o meu resultados? Vamos lá no trabalho do Tiago. Ó, vamos lá no objetivo que o Tiago tinha. Ó, o objetivo do trabalho será analisar a influência, copiar. Então, Tiago colocou que o objetivo do trabalho dele era analisar a influência dos danos mecânicos direcionados à semente do milho durante a germinação em diferentes substratos. Então, primeira coisa dos resultados dele, ele vai falar sobre, ele vai colocar aqui, por exemplo, vamos dizer que resultados é o tópico 4. Você pode fazer em tópico resultados e discussões. Discussão. Você pode fazer em tópico. 4.1. Substratos de aplicação no milho. 4.1.1. Fala do primeiro substrato. 4.1.2. Fala de um segundo substrato que foi utilizado, sobre as ações dele no milho. Substrato 3, falei sobre ele. Aí o objetivo fala da influência de danos mecânicos direcionados na semente do milho. Aí eu venho aqui, 4.2. Danos nas sementes dos milhos. Aí você vai falar sobre danos. 4.2.1, danos mecânicos. Eu vou falar dos danos físicos, por causa da chuva. E vou falar mais um pouco aí. Eu posso dividir assim, só para eu conseguir escrever os tópicos. Depois você pode tirar esses tópicos. Nem todo orientador gosta de fazer em tópicos, certo? Eu já gosto de deixar que fica bem organizadinho. Mas você pode fazer diferente. Aí ele fala, durante a germinação submetida a diferentes substratos. Então, você pode fazer por tópicos, sem tópicos. Vai depender muito do seu orientador. Aqui nesse trabalho aqui do Diego, ó, a professora preferiu não fazer em tópico. Ela já entrou nos danos da semente, colocou a parte principal e já desenvolveu. Só que ela ficou só 3 páginas de resultado de discussão. A banca caiu matando o aluno por isso. Não pode. Seu TCC 2 inteira resultado de discussão. É um semestre para você escrever e discutir. E esse trabalho aqui só tinha resultado e pouca discussão. Então, a banca ela não vai perdoar isso. Você tem 6 meses aí, 5 meses para escrever um bom resultado com a discussão desse resultado. Então, é a parte que você tem que... Não adianta nada você fazer uma boa introdução, você chega na casa dos outros e fala assim, nossa, eu vou fazer um macarrão, que eu faço um macarrão maravilhoso. Todo mundo gosta do meu macarrão vem isso, aquilo, 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 aquilo. Como que faz? Aí você vai ensinar a metodologia, a receita. Acrescenta isso, coloca isso, não pode ser água fria. Aí você faz toda a metodologia, beleza. Objetivo, é que todo mundo goste, não sei o quê, eu tenho a justificativa. Porque esse macarrão, ele é light, ninguém engorda com ele e tal. Explica. Aí chega na hora do resultado do macarrão, a pessoa fez o macarrão, deixou ele queimar. Ou fez e ele ficou salgado. O que adiantou ter uma boa introdução? O que adiantou ter a justificativa? O que adiantou você ter um bom objetivo? O que adiantou você ter feito toda a metodologia se seu resultado queimou? Que o povo foi comer e achou ruim? Então, preste atenção. É um exemplo bobo, mas que você vai ver que
Não adianta nada você ter uma boa escrita no TCC1, se seu resultado não sai bom. Professora, mas deu 0. 0 é resultado. Se deu 0, você vai explicar por que que o do autor Silva, lá na USP, deu 30. E por que que o seu deu 0? Será se é porque a irrigação foi feita no saquinho, não no solo? Ah, será se é porque interferiu tal coisa? Porque eu aguei 3 vezes ao dia, só podia ser 1, e a raiz teve interferência do mucor. Então, eu tenho como explicar isso. Estão me acompanhando? Estão entendendo? Sim? Vocês estão tão calados hoje? O que será que está acontecendo? Preocupada com vocês calados desse jeito. Ricardo, entendido? Lucas? Kainara? Sim, professora. Carleomar, Samuel, Charlie, Gabriel, Lohane. Até agora tá de boa. Eu, Murilo Guilherme, o Marcos já falou comigo, Matheus, Machado deve estar perdido, bora Machado, a Ana, o Caio já falou também. Então, assim, meninos, eu preciso que vocês comecem resultados, eu preciso que vocês comecem a pesquisar os artigos para iniciar a escrita. Ah, professora, porque está tudo na planilha. Beleza. Já começa a buscar artigos que tiveram metodologias parecidas com a sua. Já começa a separar trechos, partes que vão ser importantes para o seu trabalho. Assim você vai conseguir desenvolver. Certinho? Certinho. Então, a princípio era isso. Agora já faltam 3 minutos para acabar a aula. Então, qualquer dúvida, gente, pergunte lá no grupo. Tá? Não se esqueçam das datas, porque nós temos aí a nota de primeira VA, lembrando que vai até primeira versão de resultados, certo? Porque se você não iniciar resultados, depois você vai se enrolar todinho, porque falta 1 mês para você entregar seu trabalho. De 17/10, você vai estar entregando resultado e discussão. Certo? Lembra que na primeira semana de novembro você está me entregando ele para passar no plágio, já pronto. Quem ainda não plantou, quem ainda está com dúvida, quem ainda não iniciou o seu plantio, bora correr atrás do prejuízo. Ok? Conversa com seu orientador, muda a metodologia se for preciso. Não fica esperando, porque depois você reprova, porque você estava esperando ver se o fogo passasse em tal lugar, ou não passasse, e aí vai. Então, era isso, pessoal. Qualquer dúvida, me chamem, perguntem, tá? Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Vocês tenham uma semana abençoada. Boa noite, Beijo. professora. Boa noite, Kainara. Obrigada, viu? Pela ajuda. De nada. É só todo mundo conferir se tá lá certinho, porque eu fui pegando assim, eu não vi direito. O povo foi muito doido. Onde que errou? Quando eu olhei, tinha 37 trabalhos. Eu falei, Jesus, parece que o TCC1 só tinha 21. Aí eu assustei. Tinham coisas repetidas. Eu falei, ah, não, então vai dar certo. Alguém copiou 2 vezes no mesmo texto. Não, mas tá beleza. Obrigada, viu? De nada, professora. Um beijo, fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.